para ganharmos tempo, vou estar fazendo a leitura, que tem como tema a cura de um paralítico em Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido, um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado, onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais nos vossos corações estas coisas em vossos corações? Qual é mais difícil dizer ao paralítico, levanta? Qual é mais difícil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Pode se sentar dando glória. Eu tive uma certa dificuldade de enxergar aqui, porque mesmo usando óculos, quando a luz é fraca, a gente tem uma certa dificuldade. Mas a palavra de Deus, ela vai ser pregada. Como já foi dito, ela não volta vazia. Aquilo que Deus nos trouxe para fazer nessa noite vai ser feito. Quem crê dá um brado de glória. Glorifica Jesus, porque Ele está nesse lugar. Eu pude sentir a presença dEle. Glória a Deus. O contexto que ora para vocês foi lido, está no livro de Marcos, mas também está no livro de Mateus, mas também está no livro de Lucas. A Bíblia vai dizer que são 4 evangelhos, mas apenas 3 são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque pregam a mesma mensagem, de forma categoricamente diferente, porque cada um recebe de Deus o seu chamado, cada um recebe de Deus uma visão. Embora Ele é único, nós somos diferentes, então com cada um Ele fala de maneira diferente. Eu quero dizer para você nessa noite, que aquilo que Deus tem na sua vida, vai acontecer independente do que Deus tem na vida do seu irmão. Se Ele tem um chamado na sua vida, não se preocupe, vai acontecer. Não é porque está acontecendo na vida de A ou de B ou de C, que na sua ainda não aconteceu, que não vai acontecer. Então a Bíblia vai dizer que cada um dos evangelistas, que também faz parte o livro de João, teve uma visão. Embora eles contam a mesma história, mas alguns contam de uma maneira diferente, porque cada um tem uma visão. A Bíblia é toda inspirada por Deus. E nessa inspiração, Ele deu a Mateus uma visão para trazer um resumo da pessoa de Jesus Cristo. Que resumo era esse? Que Jesus Cristo era o Rei. Já no livro de Marcos, que na verdade foi o primeiro livro a ser escrito, só que sinoticamente foi colocado como o segundo. Já no livro de Marcos, o resumo é resumir Jesus como servo. Já no livro de Lucas, Lucas recebeu a revelação para resumir Jesus como homem, em seu natural desenvolvimento. Já no livro de João,
A Bíblia vai dizer que ele era o Verbo. O Verbo se fez carne. O Verbo habitou entre nós. Mas o Verbo era Deus. Então, no livro de João, a Bíblia vai dizer que ele já não fala mais de milagres. A Bíblia vai dizer que ele fala de sinais. Porque lá no livro de Mateus, a Bíblia diz que ele era rei. Ele era um rei que desceu do céu, tomou forma de servo. E como homem morreu por mim, por você. Ele entregou a si mesmo por mim, por você. Como no livro de Lucas diz que ele era homem. E por isso ele morre. Mas já no livro de João, ele volta a ser Deus, como ele era no princípio. Ele passa a ser 100% Deus. Porque antes ele era 100% homem. Quando ele veio à terra, ele se esvaziou de si mesmo, deixou o seu poder. E veio. E através do Espírito Santo, ele operou prodígios e maravilhas. Através do Espírito Santo, ele fez coisas grandes. E ele ainda disse que se a gente cresce nele, coisas maiores faria. É por isso que depois da sua morte, quando Maria vem tocar nele, ele disse: não me toque, porque sou a primícia. Eu nunca tinha entendido aquilo, mas orando esses dias, Deus começou a me falar. Ele era a primícia daqueles que morreu e ressuscitou com um corpo glorificado. Porque outros foram ressuscitados. Pelo próprio Jesus, ele operou 3 milagres. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro, seu amigo. Então outros já tinham ressuscitado. Como ele era a primícia? Ele era a primícia dos que morreram e ressuscitou com um corpo glorificado. E ele fez uma promessa para mim e para você. A promessa que ele fez é que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque tem uma glória preparada para mim e para você. Fica na posição, continua na presença, independente dos açoites. Jesus é contigo. Jesus é contigo. Ele tem visto as suas lutas, ele tem visto as suas aflições. E ele te convida a participar para ele. Ele quer ter uma relação de intimidade, uma relação verdadeira com você. É por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus pregou muitas vezes em Cafarnaum. A Bíblia vai dizer que Jesus andou por muitos lugares como um grande missionário, anunciando o evangelho verdadeiro, genuíno, anunciando a graça, o amor, o favor não merecido. Nós não merecíamos, mas ele preferiu obedecer. Diferente de Adão, que apenas um pedido Deus fez para ele: coma de tudo, desfrute de tudo, seja senhor de tudo, só não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão, quando interpelado pela serpente, a primeira coisa que fez foi querer ser igual a ela. Porque a Bíblia diz que Satanás lá disse: eu quero ser como um Senhor, eu quero ser como o Altíssimo e fazer a minha morada nas nuvens. Ele desejou ser igual a Deus e por isso ele foi lançado de lá. Porque não tem outro igual a Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus vem, sendo Deus, toma forma de homem, humilha-se a si mesmo, vira servo, morre a nossa morte e pede que a gente viva a sua vida. E viver a vida de Jesus é uma vida de renúncia, é uma vida diferenciada, é uma vida como o tema dessa mensagem: andando em fé, fazendo a sua parte. Deus me deu 4 passos para viver um milagre dentro dessa mensagem. Eu estava orando, pedindo confirmação a Deus para essa palavra, e Ele disse: é essa que eu quero que você pregue. Ele disse para mim: meu filho, são 4 passos para viver o milagre. Daqui a pouco você vai saber quais passos são. E você precisa viver segundo a palavra de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que na primeira oportunidade que Adão teve, ele pecou. Mas Jesus Cristo, assim como Adão estava no jardim do Éden e pecou contra Deus, Jesus Cristo, que estava aqui na terra, no Getsêmani, o local que ele suou gotas de sangue por mim e por você, ele começou a ser massacrado, ele começou a ser pisado, ele entrou em altíssimo nível de angústia por causa da minha e da sua vida, por causa do pecado da minha e da sua vida que estava sendo lançado sobre ele, que era íntegro, que era reto, que não se desviou de si, que continuou cumprindo o seu chamado. E na sua oração ele disse: Pai, não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a sua. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Mas aqui eu acho interessante que Jesus está pregando numa cidade chamada Cafarnaum. E em Cafarnaum, o significado da cidade significa local de bagunça, de baderna, de desordem. E Jesus já gostava de visitar onde tinha baderna, bagunça, desordem, onde tinha doentes, onde tinha enfermo, onde tinha aquilo que era escória, aquilo que era rejeitado. Eu não sei qual foi a maldição que lançaram contra a sua casa, contra a sua família, mas eu quero dizer que Jesus vai visitar lá. Pode ter desordem, pode ter bagunça, pode ter humilhação, pode ter vergonha, mas Jesus vai entrar nessa noite em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele está pregando em uma casa. Não se sabe de quem era a casa. Uns dizem que era, uns historiadores dizem que era de Pedro. Outros dizem que era da sogra de Pedro, onde Jesus tinha passado e já tinha curado a sogra de Pedro. E outros dizem que era do próprio Jesus. Só que eu tenho certeza que não era do próprio Jesus. Só que eu tenho certeza que não era do próprio Jesus. Por que não era do próprio Jesus? Porque ele disse que as aves tinham ninho, a raposa tinha covil, mas o Filho do Homem não tinha onde botar a sua cabeça. Então a casa não era de Jesus. Ele não veio fazer casa nessa terra. A casa e a moradia dele estava lá, na glória. Eu quero dizer para você que a sua casa não é aqui, a sua pátria não é aqui, a sua casa é lá na glória. Permanece na presença, continua na presença. E a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele estava pregando naquele lugar. E aonde Jesus estava pregando, ajuntava grandes multidões. E tinha uma grande multidão ouvindo ele pregar a palavra. Aquela grande multidão se admirava com a sabedoria. E sobre ele estava a virtude de curar, a virtude de abençoar, a virtude de transformar a vida. E não é diferente no dia de hoje. Através do Espírito Santo, a virtude continua. Mas muitas coisas têm sido travadas pela incredulidade, pela falta de fé, pela falta de amor, pela falta de perseverança, pela falta de perdão. Esses são os 4 passos para viver o milagre. O primeiro passo para viver o milagre é um ato de amor. O segundo passo para viver o milagre é um ato de perseverança. O terceiro passo para viver o milagre é um ato de fé. E o quarto é um ato de perdão. Agora vamos entrar na Bíblia e entender quais são esses passos. A Bíblia diz que Jesus estava pregando. E enquanto Jesus estava pregando, 4 amigos vêm trazendo um paralítico. Aquele homem paralítico não podia andar. Talvez ele não podia fazer muitas coisas, ele tinha várias limitações, como eu e você. Às vezes nos encontramos paralíticos, com muitas limitações, com muitas dificuldades, tentando fazer algumas coisas e não podemos. Mas a Bíblia diz que aquele homem tinha 4 amigos. A Bíblia diz que quem tem muitos amigos pode congratular-se, mas um amigo de verdade é mais chegado que um irmão. A Bíblia também diz em Provérbios 17:17, que em todo tempo ama um amigo, mas no momento da aflição nasce um irmão. É no momento da luta, no momento da aflição, no momento do desespero que você vai saber quem são os seus amigos mais chegados que irmãos. Porque muitas vezes seu ente querido, sua família te abandona. Ali a Bíblia podia relatar que foram 4 irmãos, 4 parentes, 4 familiares, 4 primos. Mas a Bíblia faz questão de dizer que foram 4 amigos. Foram 4 que levaram ele para a presença de Jesus. Foram 4. E o primeiro passo que eu falei nessa noite, o passo de fé, o passo de amor, uma atitude de amor, foi dada pelos 4 amigos. Aqueles 4 amigos levou aquele paralítico para ter com Jesus, porque quem ia ter com Jesus não voltava da mesma maneira. Quem anda na presença de Deus não permanece como era quando era do mundo. Você que agora é de Cristo, entenda o que está escrito em Colossenses capítulo 3. Agora que já foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas da terra. Aqui não é a sua pátria, já foi dito. Nós aqui somos peregrinos, vivendo algumas experiências humanas nessa terra. E essas aflições não são para se comparar com aquilo que Jesus quer revelar para mim e para você. Nem os seus olhos viu, nem o coração sentiu ainda o que Deus tem para mim e para você.
E eu quero que você entenda nessa noite que o primeiro ato daqueles amigos foi tomar uma atitude de amor, de levar alguém para a presença, de tirar alguém da paralisia. Eles sabiam que Jesus podia mudar a história daquele homem. E aí eles vão. E quando ele chega diante daquela casa, a Bíblia vai dizer que tinha uma grande multidão. Tinha tantas pessoas que as portas estavam cobertas. As portas estavam fechadas de pessoas. Tinha muita gente naquele lugar. Tinha muita gente naquele local. Tem muita gente nesse planeta Terra. Mas nem todo mundo está andando na presença de Jesus em amor, em verdade. Está precisando alguns andar em amor, andar em verdade. Está precisando alguns tomar uma decisão, tomar uma atitude. Sair do estado de inércia. Para que possa tomar uma atitude de amor. E dar um passo para Jesus. Aqui fora, tem muitos que não são servos de Deus. Tem muitos que ainda não são crentes. Precisando ouvir uma palavra. Precisando de um abraço. Precisando ouvir de você algo diferente. Jesus estava dentro de uma casa. E podia possivelmente ser dos seus familiares. E ele estava pregando o evangelho. O que é que você tem feito dentro da sua casa? O que é que você tem feito mediante as atitudes de quem te vê? Quais são as suas atitudes aos olhos de quem te vê? Começa a pensar diferente nessa noite. Começa a mudar alguns atos, algumas atitudes. Esse é o verdadeiro evangelho sendo pregado. A mudança de atitude vai gerar uma diferença na sua vida. A mudança de atitude transforma a sua casa. Antes de continuar com a mensagem, eu quero dizer para você que o segundo passo que aqueles homens deram foi um passo de perseverança. Você precisa perseverar na presença de Jesus. Você precisa perseverar. Porque não é de qualquer jeito. É na perseverança. É na luta. É de vitória em vitória. Ele nos chamou para ser mais do que vencedor. Porque um vencedor vence apenas uma vez. Mas em Cristo Jesus, nós vencemos diariamente. Todo dia somos entregues à morte pelo pecado. Mas em Cristo Jesus somos remidos, lavados, comprados pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens tomam uma decisão. Levam o seu amigo que era paralítico para o telhado. Eles começam agora a andar sobre um telhado. Destelha aquele telhado. E desce o seu amigo na presença. Porque isso é amigo de verdade. Amigo de verdade é aquele que te ajuda a passar pelas barreiras, pela dificuldade, aquele que te coloca para cima, aquele que te ajuda no momento da aflição. Eu quero que você reflita quem são os seus amigos. Porque amigo para chamar para balada, para reggae, para farra, para curtição, para paredão, você vai ter um bocado, basta ter dinheiro no bolso. Mas na hora da aflição, da escassez, na hora que a dificuldade bater na sua porta, esses mesmos amigos vão te abandonar, vão te largar. Mas aqueles quatro eram diferentes. Aqueles quatro amigos eram diferentes. Na hora da luta, ele os levou para cima. Na hora da luta, ele ajudou a transpor a dificuldade. Porque hoje em dia, as amizades são baseadas em valores financeiros, em algum tipo de poder, algum tipo de glória. Se você não tem isso para oferecer, esqueça, você não tem amigo. Se você não tem isso para passar para alguém, seus amigos estão fugindo, estão desaparecendo. Porque ninguém quer mais amar ao próximo como a si mesmo. Estamos vendo o grande esfriamento do amor na terra. Mas a Bíblia diz que aqueles quatro levou o amigo para cima. Quando eu escuto falar de cima, eu lembro do céu. Quando eu escuto falar de telhado, eu lembro de parte superior. Você precisa ter amigos que te faz ser conhecido lá em cima. Você precisa ter amigo que te ajuda a descer na presença do Eterno. Porque amigos para te levar para a balada tem um bocado. Mas vá para o meio da luta, para o meio da aflição, passe por uma paralisia. Passe por uma necessidade. Esses amigos nem orar por você eles vão. Nem clamar a Deus pela sua vida eles vão. Mas aqueles quatro estavam transpondo as barreiras, perseverando junto com eles. Você precisa ter amigos que perseveram junto com você. Você precisa aprender a ser um pouco mais seletivo com as suas amizades.
Eu quero contar um testemunho da minha vida, de muitos que eu vivi. Eu fui militar das Forças Armadas. Ingressei nas Forças Armadas com 18 anos, porque eu tinha vergonha da humilhação que a minha família causava, que o meu pai causava à minha família. Eu tinha vergonha dos atos que o meu pai fazia no bairro que eu morava, a ponto da rua que eu morava ser conhecido como a pior rua do bairro. A rua de confusão, rua de briga, rua de baderna, rua de desordem. O meu pai, ele bebia uma cachaça, e quando ele bebia ele se transformava. Era um homem até inteligente, um homem sábio, mas quando ele bebia parece que ele ficava possesso de um demônio. Que ele brigava com o vizinho da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda. Ele procurava contenda e confusão com todo mundo, e chegava dentro de casa, era espancando os filhos, fazendo atrocidades. Eu vi o meu pai jogar do muro da casa para o lado de fora as roupas do meu irmão mais velho e botar para fora de casa. Eu vi ele espancar minha irmã com 19 anos, que deu o primeiro beijo, noivou, namorou e casou. Namorou, noivou e casou com um homem que está até hoje, há mais de 20 anos, assim como o pastor. Há mais ou menos 20 anos eles estão casados. Eu vi o meu pai querer botar para fora de casa minha irmã com 28 anos, que se casou ainda virgem. Mesmo tendo um total desespero, uma total fora de conduta dentro da minha casa, através da vida de meu pai, a gente não se permitiu viver como fruto do meio. A gente procurou viver a diferença, mas a gente não conhecia Jesus. Eu, aos 18 anos, como falei, ingressei nas Forças Armadas, fiz algumas amizades. Essas amizades começaram a me levar para farra, para balada, o reggae. E eu tinha uma boa aparência, era jovem, estava no vigor da idade, comecei a me prostituir. Mas quando eu digo me prostituir, é prostituir de verdade. Eu virei algo conhecido como gogo boy. Eu comecei a andar em trio, eu comecei a dançar, eu comecei a sensualizar. Eu comecei a trazer pecados de morte para a minha vida, sem conhecer a presença de Jesus. Ou melhor dizendo, conheci quando era pequeno. Mas agora adulto, comecei a transformar a minha vida num verdadeiro inferno. Eu nunca me relacionei com homem, mas eu recebia de mulheres para deitar com elas. Eu vivia totalmente humilhado e escravizado por Satanás. Por causa da farda, por causa do dinheiro, por causa da glória da momentânea, eu comecei a me perder. Eu vi momentos de aflições a ponto de morrer. Eu passei por situações de ver uma arma apontada para minha cara e dizendo, vou te matar. Eu recebi vários convites para participar da Boca de Fumo, do bairro que eu moro, pelo maioral da Boca, de me pagar R$5.000 por mês, para simplesmente eu dar manutenção nas armas. Eu olhei para aquele homem e disse, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha história. E dando mais esse passo, eu só vou afundar a minha vida na derrota e na destruição. E parece que alguém no céu ouviu o meu clamor. Parece que alguém ouviu eu dizer que eu queria mudar. E alguém bateu na porta do meu coração e eu estava querendo abrir. Eu estava passando por alguns dias de aflições. Deus começou a fechar algumas portas para a minha vida. Quando eu disse que eu queria, Satanás começou a sair. E Deus permitiu que as portas fossem fechadas. Eu fiquei pela justiça contra as Forças Armadas. Eu amava uma namorada que eu tinha. Eu perdi a minha namorada. A minha família entrou em um certo colapso. Eu tive uma chateação com meu pai, que se encontrava naquela situação. Dizia que não ia viver aquilo que meu irmão viveu. Eu dizia para ele, horrendamente, que eu não estava com as mãos amarradas, que ele não me batesse. Eu já estava virando um monstro. Eu estava virando um destruído, um derrotado. Aí Jesus estava permitindo que as coisas se fechassem para a minha vida. Jesus começou a permitir. Quando é um belo dia, eu andando no bairro chamado Cajazeiras, onde a minha irmã mais velha morava, uma mulher me parou no meio do caminho e disse, eu posso te dar um abraço? Eu não entendi. Mas quando aquela mulher me abraçou, a lágrima caía dos olhos, lavava o meu corpo com as lágrimas. Eu estava vivendo uma paralisia total da minha vida. Em todas as áreas, financeira, sentimental e espiritual.
familiar. Eu não tinha mais nada. Ali, daquilo que eu estava vivendo, era só mais um passo para eu me jogar no meio da rua e deixar o carro passar por cima. A depressão estava querendo entrar, estava querendo tomar conta. Mas tinha um Deus que tinha ouvido o meu clamor. Porque tem um Deus que escuta e ouve o seu clamor. E naquele dia aquela mulher me abraçou e cantou um louvor conhecido por todos. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho. Coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Porque foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Aquela mulher começou a me tocar com essa música a ponto de eu me ajoelhar chorando no meio da rua. E aquela mulher começou a me dizer: olha, meu filho, eu te escolhi lá no ventre da sua mãe. Eu visitei você lá no ventre da sua mãe porque você era gêmeo. O seu irmão nasceu morto e você, com um cordão umbilical enrolado no pescoço, recebeu uma sentença dos médicos. Ele não passa de um mês. E eu estou aqui, tenho 33 anos, a idade de Cristo, vivo e forte, pregando o Evangelho. E ninguém vai me parar porque eu estou em Cristo. E quem está em Cristo é uma nova criatura. Aquela mulher começou a me entregar isso que nem eu mesmo sabia. Minha mãe nunca tinha me falado. Eu comecei a receber aquelas revelações. Meu coração, que estava se encontrando daquele jeito bem distante, paralisado, humilhado, envergonhado, na derrota, pôde ter um encontro com Jesus. E naquele encontro que eu tive com Jesus, eu procurei depois aquela mulher em todo o bairro de Cajazeira. Em todas as vizinhanças ali da região, da rua, do local chamado Jaguaribe. Ninguém conhecia aquela mulher. Eu acredito que foi o próprio Deus que me visitou naquele dia. E eu profetizo que em nome de Jesus Ele vai visitar a sua casa, Ele vai visitar a sua família, Ele vai visitar a sua finança, Ele vai visitar a sua saúde, Ele vai visitar aquilo que você precisa de uma visita nessa noite. Ele não vai visitar o que você quer que Ele visite, Ele vai visitar o que você precisa que Ele visite. Eu profetizo em nome de Jesus. Porque a gente não sabe nem como pedir. Eu queria fama, eu queria glória. E Jesus queria que eu descesse na presença. Jesus queria me mostrar como era ser um servo de Deus. Eu conheci quando era criança, mas a Bíblia vai dizer bem claro: ensina o caminho que o jovem deve seguir, ou que a criança, o teu filho, e ele não se desviará dele. Eu não tinha pais e mães voltados para o Evangelho. A minha família era totalmente dispersa. Como eu falei, o meu pai, ele causava vergonha, humilhação. Mas eu queria mudar o quadro da minha família, mas eu queria mudar com a força do meu braço. Com a força do nosso braço a gente não muda nada. A gente não transforma nada. Mas quando eu me entreguei para Jesus, o meu irmão mais velho, aquele que tinha sido humilhado, também já tinha se entregado há alguns anos antes de mim. Ele já era um servo de Deus. Ele já visitava a casa de meus pais. Eu ainda tinha algumas mágoas no meu coração. Mas eu tive um encontro com Jesus, parece que Ele tirou as mágoas. Parece que Ele tirou toda a bagagem, todo o peso, todo o fardo. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele me deu alívio, Ele tirou. Ele disse: meu filho, estou arrancando hoje tudo que você não consegue. Estou fazendo a minha parte, faça agora a sua. Eu estou te dando um alívio para você fazer a sua parte. Eu disse: Senhor, o que é que tu queres de mim? Aquela mulher parece que ouviu eu perguntar. Ela disse: ó, você acabou de perguntar o que é que tu queres. Aquela mulher não parece que ouviu, ela ouviu, era o próprio Deus. E ela disse: fale. Sabe o que é que eu quero de você? Prega a minha palavra. Prega o meu evangelho. Anuncia nos 4 cantos dessa terra. Isso aconteceu há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu nem sou de contar esse testemunho em todo lugar. É só quando Deus manda, que é para edificar a vida de alguns. Eu foco mais na palavra, mas Ele mandou contar o testemunho, eu estou contando esse testemunho.
para dizer para você que Deus passou no meio da baderna da minha casa, que Deus passou no meio da bagunça, naquela Cafarnaum da minha família. Ele foi naquele lugar. Ele foi naquele lugar através das orações do meu irmão mais velho. E aí ele me ganhou para Jesus Cristo. E através da minha vida, eu disse para ele: Senhor, eu vou pregar o teu evangelho. Eu vou fazer aquilo que o Senhor mandar eu fazer. Mas salva a minha família, salva a minha casa, salva os meus. Visita o meu pai, visita a minha mãe. E eu comecei a fazer a obra de Deus. Eu comecei verdadeiramente a viver algo diferente. Não vou dizer que não houve murmuradores, que não houve perseguições, que não houve fariseu a se levantar. Porque me via o que eu era no mundo: um prostituto, um perdido, um largado, um abandonado. E agora não estava entendendo que em mim tinha sido liberado um perdão. Eu comecei a fazer a obra de Deus. E uns 7 anos depois que eu comecei a fazer a obra de Deus, Jesus resgatou a minha irmã. Depois da minha outra irmã. Depois da minha outra irmã. E assim Jesus foi resgatando. Só tem apenas um irmão meu que ainda não é servo de Deus. Jesus fez a obra dentro da casa do meu pai. Ele colocou no leito e tirou do leito, mas tirou com a sua presença. Ele resgatou a minha mãe, que hoje também é serva do Senhor. Através da minha e da sua vida, Jesus faz a diferença. Não pense que o decreto de derrota que está sobre você vai permanecer. Você precisa entender que há um tempo separado por Deus para todas as coisas. Enquanto muitos estão vendo algo na sua casa, na sua família, na sua parentela, Jesus está vendo algo totalmente diferente. Enquanto a gente vai ler sobre Pedro, a gente vai ver Pedro cortando orelha de soldado, a gente vai ver Pedro negando a Jesus, a gente vai ver Pedro desobedecendo e voltando a pescar. Jesus já estava vendo Pedro lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, pregando, e com uma pregação ganhando 3.000 almas. Jesus te chamou para viver o seu propósito. Jesus te chamou para ser mais do que vencedor. O estado que você se encontra não pode permanecer, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Jesus tem uma glória para você nessa noite. Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a minha casa, mudou a minha família. E aquele cenário que era de vergonha, que era de derrota, hoje até as vizinhanças podem dizer: meu Deus, só o Senhor pode fazer isso. Hoje, quando eu chego em algum lugar para pregar o evangelho, as pessoas me recebem de bom grado. Dizeis aí o nome de Deus, porque o meu testemunho fez a diferença. Eu não aceitei ser fruto do meio, eu fiz a diferença. Eu comecei pelo caminho errado, me esforçando com a força do próprio braço, mas Jesus mudou a minha vida, assim como ele mudou a vida daquele paralítico. A Bíblia vai dizer que aqueles homens levam ele para o telhado, e quando ele está no telhado, a Bíblia vai dizer que eles descem o paralítico. Eu comecei a me perguntar como é que alguém sobe no telhado, 4 homens, uma maca e um paralítico, e a casa não cai. E o telhado todo não caiu. Jesus me disse: é porque tinha uma mão segurando. E ele abriu um buraco no meio, porque a mão tinha um furo. A sua casa só está de pé porque o homem das mãos furadas está sustentando. O livro dos Salmos 127 vai dizer bem claro: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. A sua casa só está de pé porque Jesus está edificando. Você não chegou aqui nessa noite, você não chegou até o dia de hoje, a sua casa não está ali ainda naquele lugar, porque você é bom, porque você é forte, porque você é sábio. A sua casa só está como está porque Jesus tem edificado. Só que Jesus está dizendo nessa noite: estou fazendo a minha parte naquele lugar. Faça você a sua. Faça você a sua, como aqueles 4. Como aquele paralítico que decidiu viver algo diferente. A Bíblia diz que ele é descido na presença de Jesus. Mas quando ele começa a ser descido na presença, a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, Jesus perdoa o pecado. O terceiro passo, para a gente viver um milagre. O primeiro passo, um ato de amor. 4 amigos levando um paralítico. Segundo passo, para viver um milagre, perseverança.
Não deixe as dificuldades, não deixe as barreiras, não deixe as forças restritivas impedir de você se chegar à presença de Jesus. Porque o diabo, porque as circunstâncias, porque as lutas, porque os problemas vão tentar parar você de chegar na presença de Jesus, para que você não possa ser liberto, para que você não encontre a salvação. Mas você precisa perseverar, é o segundo passo para viver um milagre. E a Bíblia diz que eles perseveraram, levaram para o telhado. E agora, Jesus, vendo a fé, se admira e perdoa. O terceiro passo é fé. Aprenda a dar um passo de fé. Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Dia após dia, você vai dando um passo de fé na presença de Jesus. Você vai vindo ouvir a palavra. Você vai vindo honrar o homem de Deus. Independente da palavra. Se a palavra for um pouco mais dura, é porque você está precisando mudar. Você está precisando ser transformado. Você está precisando de algo que vai mudar a sua vida. Porque a Bíblia serve para isso. A Bíblia diz que Deus açoita aqueles que Ele ama. Que Ele adverte. Que Ele repreende. Mas a repreensão de Deus não é para te destruir. Não é para te humilhar, para te envergonhar, para te abater. A repreensão de Deus é para te colocar de pé. Porque a Bíblia diz que o próprio Jesus repreendeu aqueles fariseus. Não seja como aqueles fariseus, que Jesus não vai precisar te repreender. Aqueles fariseus começaram a razoar em seus corações, porque viu Jesus perdoando o pecado. Jesus dá a resposta, para que saiba que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. Jesus, Ele perdoa o meu e o seu pecado. Quando a gente dá um passo de fé. Quando a gente diz, Senhor, eis-me aqui. E o interessante é que o quarto passo para viver o milagre é o perdão. Porque o próprio Pai Nosso vai dizer bem claro que se a gente não perdoar as nossas ofensas, Deus, Ele não perdoa os nossos pecados. Ele disse, toda a Bíblia, todos os mandamentos serão resumidos em 2. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. E amar a Deus acima de todas as coisas. Não tem como você provar que ama a Deus se você não ama seu próximo. E quando eu digo amar o próximo, é o próximo. Não é o que o próximo tem. Não é o que o próximo pode te dar. Não é o que o próximo pode fazer por você. Porque a própria Bíblia vai dizer que se um grão de trigo cair na terra e não morre, fica ele só. Mas se ele morre, dá muito fruto. Jesus estava falando dele mesmo. Aí ele vai dizer, aquele que nessa vida amar esta vida, perdê-la. Mas aquele que nessa vida odiar a sua vida, encontrará e guardará para a vida eterna. Você precisa rejeitar as coisas que não te levam para perto de Deus. Você precisa sair do meio das amizades que tem te afastado de Deus, que tem murmurado da sua vida, ou que tem te feito murmurar da vida delas. Você precisa ter amigos de verdade. Eu já falei dos 4 passos. Aí eu comecei a perguntar a Deus e já encerro a mensagem. A mensagem é essa, foi Deus que mandou. Eu podia pregar uma mensagem aqui, se tivesse no meu haver, ia ter pula-pula, ia ter roda-roda, ia ter revelação, ia ter entrega. Mas Deus mandou pregar dessa maneira, para trazer reflexão. Porque é preciso ter uma mudança no intelecto, é preciso ter uma mudança na mente. A Bíblia diz bem claro, não vos conformei com as coisas desse mundo, mas as transformaiam pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Você precisa fazer a sua parte. E não é se levantando com contenda, com brigas, com dissessões, mas é se colocando de joelho e orando. A Bíblia diz que a sua bênção já está posta na região celestial. E são vocês que têm que lutar. Somos nós que temos que lutar. E sabe como é que a gente luta? Não é batendo boca com o vizinho. Não é se colocando como ofensor. Não é se igualando àquele que vem te oprimir. A gente luta de joelho no chão. É de joelho se diminuindo na presença que o crente tem vitória. Mas infelizmente, tem muito crente perdendo tempo. Enquanto tem muita gente precisando ouvir uma palavra. Enquanto tem muita gente precisando de um abraço. Enquanto tem muita gente precisando de uma atitude diferente. Uma atitude de amor, de perseverança, de uma atitude de fé, de uma atitude de perdão. Ele falhou, ele pecou contra você, perdoa ele para você encontrar a sua bênção.
Tem muito crente perdendo tempo com coisas fúteis. E Jesus convidando nessa noite a se esforçar para viver o milagre. O milagre não depende do pregador que está aqui. Tem muita gente mal acostumada a ver o pregador se levantar, colocar a mão, e você vive o milagre. Aí é um milagre momentâneo. No outro dia o pecado volta de novo. Aí com a volta do pecado, volta a maldição. Aquilo que você estava vivendo, volta a viver. Porque não houve uma transformação. Você precisa viver uma verdadeira transformação. E o interessante é dizer para vocês que todo mundo que está aqui tem pelo menos 4 amigos. Se não tem 4, vai saber que tem 3. Todo mundo tem pelo menos 4. Se não 4, com certeza tem 3. Eu comecei a perguntar a Deus quem eram esses amigos, porque a Bíblia não dá nome. Aí Deus começou a me dizer: o primeiro amigo que eu e você temos foi aquele que, mesmo sendo ofendido, mesmo sendo desrespeitado, mesmo sendo desobedecido, ele deu o seu Filho amado para todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse vida eterna. O nome dele é Jeová Rafá, Yahvé, é o Deus forte, o Deus verdadeiro, o Deus que muda, o Deus que transforma. Esse é o seu primeiro amigo. Esse foi quem deu, aquele que não merecia morrer por mim, por você, mas morreu. Ele não pensou 2 vezes em te amar, em te dar o perdão. Esse é o primeiro amigo que eu e você temos. Chama-se Deus. O segundo amigo que nós temos foi aquele que, como ovelha muda, passou pela via dolorosa, foi flagelado, espancado, humilhado, rasgado, cuspido. A Bíblia diz que arrancaram até a barba dele com as próprias mãos. A Bíblia diz que vestiram ele com uma capa de escarlata, pegaram uma cana e deram a ele, zombaram dele, cuspiram nele, botaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele. Depois pegaram aquela cana, começaram a bater nele, começaram a rasgar, humilhar, diminuir a grandeza de Deus. Começaram a tentar humilhar o Filho de Deus. Mas tudo aquilo era necessário que acontecesse, porque aquilo que estava acontecendo com ele era para acontecer comigo e com você. Mas eu quero convidar você a fazer uma reflexão, que com a mudança das suas atitudes, você vai viver o verdadeiro evangelho genuíno. Para a sua casa ser transformada, você primeiro tem que se permitir ser transformado. Você tem que aprender com esses 4 passos. Você tem que aprender com a via dolorosa de Jesus. Ele já pagou o preço. Ele já foi pregado na cruz do Calvário. Ele já ressuscitou ao 3º dia. E hoje está vivo. E não tardará em voltar para buscar a igreja. Você que ainda não é servo, você que ainda não tem uma aliança, você precisa correr para os braços de Jesus. Você precisa rápido dar um passo de amor pela sua própria vida. Você precisa perseverar pela sua família. Você precisa ter um ato de fé. Você precisa ter um ato de perdão. Porque o perdão já foi dado na cruz do Calvário. Há uma parábola que me chama a atenção. Antes de encerrar a mensagem, deixa eu contar ela para vocês. Eu fiquei perplexo quando ouvi essa parábola, muito interessante. Vai dizer que no Velho Oeste, um homem estava dentro de um bar e ele é agredido. E depois o cara tenta matar ele, tenta contra a vida dele, ele consegue tomar o revólver e mata aquele homem. Ele vai preso, mas ele alega legítima defesa, que de fato era verdade. E quando ele está preso, o governador da cidade é interpelado pelo povo. Não, ele não tem culpa, não mata ele, não enforca ele, não destrói ele. Ele se defendeu. Aí a parábola vai dizer que o homem se veste de sacerdote, vai até aquela prisão, com uma Bíblia na mão e com a carta de perdão dentro da Bíblia. E quando ele chega naquele lugar, aquele homem que estava enfurecido começa a maltratar, começa a arremessar coisas naquele governador, e o governador vai embora.
Quando ele sai, o carcereiro diz: você é o homem mais burro que existe. Você nem sabe que esse homem que veio aqui foi o governador e ele tinha a carta de perdão dentro daquela Bíblia. Você nem sabe que ele já te visitou e você perdeu a oportunidade. Quantos têm perdido a oportunidade da visita de Jesus? Você não pode perder mais uma oportunidade no dia de hoje. Aí aquela parábola vai dizer que aquele homem, no momento que vai ser enforcado, no momento que vai ser degolado, aquela parábola vai dizer que aquele homem pede para falar suas últimas palavras. E nas suas últimas palavras, ele diz: hoje eu não estou morrendo por causa do pecado que eu cometi. Eu quero dizer para você que ninguém vai ser condenado por causa do pecado, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores até o último dia de nossas vidas. Você não pode continuar praticando o pecado, que isso é iniquidade. Isso vai esfriar o amor no seu coração e te afastar de Deus. Mas o pecado é um tropeço que acontece na vida do homem. O próprio Paulo diz: filhinho, não pequei, mas se pecar, saibas que tem um advogado justo e fiel. Independente de como você se encontra, você tem que dar um passo para Jesus. Porque ninguém vai ser condenado por causa do pecado. E a Bíblia deixa bem claro que ninguém vai ser salvo pelas obras. Isso não depende de nós, mas é um dom de Deus e é gratuito. É um dom da graça. Aí aquele homem diz: hoje eu não estou morrendo por causa do pecado que eu cometi. Eu estou morrendo por causa do perdão que eu rejeitei. O perdão foi até ele e ele rejeitou. Não rejeita o perdão nessa noite. Não rejeita o perdão nessa noite. Jesus está dizendo para algumas pessoas: você precisa perdoar para ser perdoado. Você precisa dar um passo, que é um ato de amor pela sua própria vida, pela sua família. Você precisa perseverar. Você precisa ter fé. E a fé sem obra, ela é morta. Não adianta dizer que acredita em Deus e viver longe da sua casa. O Salmo 84, versículo 10 vai dizer que vale mais um dia na presença do que 1000 em outro lugar. Você precisa estar na presença. Você precisa estar perto de Deus. Porque, como eu falei, o primeiro amigo é Deus. O segundo amigo, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. O segundo amigo daqueles 4 que andou com um homem paralítico. Talvez o paralítico sou eu e você nessa noite. E o primeiro amigo que nós tivemos, que nos carregou para a libertação, foi Deus. O segundo, Jesus. A Bíblia vai dizer: quem tem melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida entregou. Ele entregou a vida por mim e por você. Xalaracá, nauacandelereba. E quantas pessoas perdendo tempo com coisas fúteis, com coisas que não traz edificação para a alma, que não traz transformação para a sua vida, com coisas passageiras, perdendo tempo com discussões vãs. A Bíblia diz que não deve sair nenhuma palavra torpe da minha e nem da sua boca, mas só que for boa para promover graça e edificar quem ouve. Começa a mudar o seu vocábulo. Começa a profetizar na sua casa. Começa a profetizar na sua vida. Começa a levantar a mão e dizer: Senhor, em nome de Jesus, a partir de hoje eu vou viver a mudança, eu vou viver a transformação. E através da transformação na minha vida, os meus entes queridos serão tocados, chamados. A minha vizinhança será transformada em nome de Jesus. Começa a profetizar isso na sua casa. Pelo sangue de Jesus nós fomos lavados, remidos, comprados pelo sangue do Cordeiro. E agora ele não volta mais para lavar, remir e comprar. Ele volta agora para levar o que já é dele. E você precisa ter uma aliança com ele. E aí eu fiquei perguntando a Deus: e quem é o terceiro amigo, Senhor? Facilmente todos aqui vão identificar. O terceiro amigo é aquele que não desgrudou nem um só momento da minha e nem da sua vida. É aquele que estava comigo desde na hora do nascimento, que enquanto meu irmão gêmeo faleceu, veio a óbito, eu continuei vivo. É aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele chama Espírito Santo. Ele está aí perto de você, ele está perto da sua família, ele está perto da sua casa o tempo todo, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Esse é o seu terceiro maior amigo. Aí eu fiquei perguntando: Deus, quem é o quarto amigo? Deus não me respondia. Deus, quem é o quarto amigo? Eu quero perguntar para ver se alguém sabe aqui. Alguém pode me responder quem é o quarto amigo? Porque 3 eu já vi: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
esse não te abandona. Ainda que um pai e uma mãe te abandone, ele não te abandona. Ainda que a sua família te entregue para ser vendido como escravo, como José foi entregue, Jesus, ele não te entrega. Ele se entregou por você. O Espírito Santo intercede por você. Deus te amou de uma tal maneira que deu seu filho por você. Ele deu o melhor, aquilo que nenhum outro homem pode fazer. E você sabe dizer quem é o quarto amigo? Porque Jesus me respondeu. Ele me disse: o quarto amigo, meu filho, seja você. Seja você o seu quarto amigo, que se coloca na presença. Porque 3 você já tem para te tirar do pecado, para te tirar da humilhação, para te tirar da vergonha. Você já teve 3 para fazer isso pela sua vida. Seja você agora o agente de mudança, de transformação, o agente de vida na sua própria vida. Seja você o quarto amigo do seu vizinho. Seja você o quarto amigo daquele. Não tem problema com isso a não ser a bebida. Mas eu vi muitos amigos descer a sepultura por causa das drogas. E hoje, quando eu vejo alguém num estado de depressão, num estado de humilhação, num estado de vergonha, eu me levanto e digo: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer a minha parte. E eu quero dizer: faça a sua parte. Não é para me engrandecer, mas a última obra que eu fiz com os irmãos missionários lá no bairro que eu moro foi bater de porta em porta, pedindo 1 quilo de alimento para aqueles que pudessem abençoar, para que a gente fizesse cestas básicas e distribuísse para algumas famílias que estavam carentes, batendo na porta da igreja. Já que eu não tinha financeiramente como cobrir todas as custas das cestas básicas, já que o pastor, que a igreja não podia, eu fiz a minha parte. Dizem que uma andorinha só não faz verão. Isso é um ditado do mundo. Porque você não precisa ser fruto do meio, mas você pode influenciar o meio que você vive, fazendo a diferença. É uma mensagem de fé e de reflexão. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. E eu até aqui agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.